Fala, meus queridos, tudo certo? Cara, tem um texto na Bíblia que fala algo muito interessante, que é um questionamento, que pergunta se uma fonte pode jogar água doce e amarga simultaneamente. E dentro desse mesmo contexto, tem uma pergunta que eu me fiz esses dias, que nem sei qual era o contexto, mas eu falei assim, cara, será que uma semente ruim, ela é capaz de gerar bons frutos? E quando eu estava pensando sobre isso, a primeira resposta que veio na ponta da língua é não. Tipo, não, se a semente é ruim, já tudo que vier disso será ruim, né? Porque se a semente é má, todo o restante será mal. Mas, cara, quando eu paro para pensar nisso, eu lembro do texto ali que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente estabelece que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente tem que estabelecer aqui que existem coisas ruins que de alguma forma vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gosto muito da música, aquela Teu Amor Não Falha, a versão ali brasileira ali da Nívia Soares, que tem uma parte que ele fala assim, ó, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. E eu acho interessante, porque se nessa equação tiver somente a semente e a capacidade dela de gerar bons frutos, uma semente ruim, eu diria de cara que a resposta ela é realmente um redondo assim, não é possível que isso ocorra. Mas quando eu adiciono Deus na equação, a minha resposta já muda, sabe? Eu vejo situações assim eu vou colocar aqui para meu vídeo não levar nenhum tipo de punição, mas pessoas que sofreram bastante na infância com determinadas situações são sementes que são extremamente ruins. Mas eu acredito de fato que essas sementes extremamente ruins podem gerar sim frutos positivos. E eu não somente acredito de uma questão de probabilidade ou qualquer coisa assim, como eu já vi testemunhos nesse sentido. Para quem nunca viu, o testemunho da Joyce Meyer, que até minha irmã descobriu agora que eu tenho podcast, ela vai começar a me ouvir, então ela vai saber que eu falei da Joyce Meyer aqui para ela. Até foi um vídeo que ela indicou para Débora ver, que aí depois eu vi. Mas é interessante que ela conta o testemunho dela e ela sofreu algumas coisas na infância bem pesada. E depois de um tempo, ela começou, o ministério dela é enorme, né? Sei lá, a igreja de milhares e milhares e milhares de pessoas. Em um momento, ela se questionou por que ela estava tendo um crescimento tão grande e ela estava sendo colocada no meio de homens sim, sexo masculino, importantes assim, e ela estava lá no meio dessas pessoas. E aí ela falou assim, mas por que eu estou aqui e, de certa forma, esses homens têm parado para me escutar? E aí Deus falou assim ao coração dela que, da mesma forma que homens tinham, de alguma forma, feito coisas com ela que não deveriam fazer, com base nisso, Deus estava respaldando aquilo que saía da boca dela, Deus estava honrando ela no meio dos homens, porque ela havia sido humilhada diante dos homens. E cara, isso é bem interessante, porque eu acredito sim que uma semente ruim, ela pode sim gerar bons frutos, mas obviamente que não é por causa disso que eu recomendo que você, tendo uma semente nas suas mãos, que você sabe que é ruim, que você a semeie, que você a plante. Mas eu acredito que Deus ele consegue fazer novas todas as coisas. E não existe absolutamente nada perdido para ele. Ele não vai olhar para nós e falar assim, puxa vida, eu quase conseguiria resolver isso. Não tem essa situação para Deus, sabe? Ele consegue resolver, ele consegue fazer. Ele é o cara. Não existe absolutamente nada que limite ele em poder, tá? Bom, meus queridos, é isso. Eu espero que esse vídeo aí te ajude de alguma forma. Um grande abraço.